Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta. Ele começou pequeno. Muito pequeno. Uma loja simples. Poucos metros quadrados. Pouco dinheiro. Mas uma ambição gigante. Seu nome era Ricardo Nunes. E a loja que ele criou ficaria conhecida em todo o Brasil como Ricardo Eletro. Durante anos, a marca virou sinônimo de preço baixo. Promoção agressiva. Eletrodoméstico parcelado. Televisão barata. Geladeira em oferta. Fogão com desconto. E um dono que aparecia como o rosto da própria empresa. Ricardo não vendia apenas produtos. Ele vendia a imagem de um homem comum que venceu. Um empresário que falava direto com o povo. Um vendedor nato. Alguém que dizia brigar pelo menor preço. E por muito tempo, isso funcionou. A Ricardo Eletro cresceu. Se espalhou pelo Brasil. Virou uma das maiores redes varejistas do país. Chegou a disputar espaço com gigantes como Casas Bahia, Magazine Luiza e Americanas. Mas o mesmo império que parecia imparável começou a rachar. Dívidas bilionárias. Lojas fechadas. Milhares de demissões. Recuperação judicial. Falência decretada e depois revertida. E a imagem do fundador manchada por investigações. Essa é a história da Ricardo Eletro. A loja que nasceu pequena, cresceu rápido demais e virou símbolo de uma queda brutal no varejo brasileiro. A história começa em Divinópolis, Minas Gerais. No fim dos anos 80, Ricardo Nunes abriu sua primeira loja. O espaço era pequeno. A ideia também parecia simples. Vender produtos com preço competitivo. No começo, a loja não era o império que muita gente conheceria depois. Era apenas uma operação modesta. Mas Ricardo tinha algo poderoso. Instinto de vendedor. Ele entendia que o brasileiro queria preço. Queria parcela. Queria promoção. Queria sentir que estava fazendo um bom negócio. E ele transformou isso em estratégia. A Ricardo Eletro cresceu com uma promessa muito direta. Cobrir o preço da concorrência. Vender mais barato. Negociar duro. Atrair o consumidor pelo bolso. Era uma mensagem simples. E mensagem simples vende. A marca ficou conhecida por comerciais agressivos. Ofertas chamativas. Campanhas populares. E pela presença forte do próprio Ricardo. Ele se tornou o personagem principal da empresa. Aparecia em propagandas. Falava como vendedor. Criava proximidade. E reforçava a imagem de que a loja tinha dono. Um dono que estava ali para brigar pelo cliente. Esse estilo deu resultado. A rede cresceu muito. Saiu de Minas Gerais. Ganhou outros estados. Abriu lojas. Contratou funcionários. Aumentou o faturamento. E passou a ser levada a sério pelo mercado. Aos poucos, a Ricardo Eletro deixou de ser apenas uma varejista regional. Virou uma potência nacional. O auge veio quando a empresa entrou na máquina de vendas. A máquina de vendas reuniu várias bandeiras do varejo. Ricardo Eletro. Insinuante. Citylar. Eletro Shopping. Salfer. A ideia era criar um grupo forte o suficiente para disputar com os maiores do Brasil. Parecia um plano ambicioso. Juntar redes regionais. Ganhar escala. Aumentar poder de compra. Negociar melhor com fornecedores. E vender para milhões de brasileiros. No papel, fazia sentido. Na prática, era muito mais difícil. Porque juntar empresas diferentes não é apenas trocar placa de loja. Cada rede tem cultura. Sistema. Dívida. Estoque. Fornecedor. Funcionário. Cliente. Processo. E problema. Quanto maior o grupo, maior a complexidade. E a máquina de vendas começou a carregar um peso enorme. Por fora, a marca Ricardo Eletro continuava forte. O público via propaganda. Via loja. Via preço. Via promoção. Mas nos bastidores, o desafio ficava cada vez mais pesado. O varejo brasileiro começou a mudar. A internet ganhou força. O consumidor passou a comparar preços em segundos. Magazine Luiza acelerou o digital. Mercado Livre cresceu. Amazon ganhou espaço. Americanas avançou no comércio eletrônico. E as lojas físicas ficaram cada vez mais caras. Aluguel. Funcionários. Estoque. Logística. Juros. Tudo pressionava.
A Ricardo Eletro era forte no preço baixo. Mas preço baixo tem um problema. Ele chama cliente. Mas aperta margem. Se a empresa vende barato demais e não controla custo, o lucro desaparece. E sem lucro, a dívida cresce. Foi isso que começou a acontecer. A empresa ainda tinha nome. Ainda tinha lembrança. Ainda tinha clientes. Mas precisava de caixa. Muito caixa. Porque o varejo vive de giro. Compra estoque. Vende produto. Recebe parcelado. Paga fornecedor. Paga banco. Paga aluguel. Paga funcionário. Se uma parte dessa engrenagem trava, o negócio inteiro sofre. E quando a economia aperta, o consumidor compra menos. Quando o consumidor compra menos, o estoque para. Quando o estoque para, o caixa some. Quando o caixa some, a dívida vira monstro. A máquina de vendas começou a enfrentar dificuldades sérias. Em 2018, o grupo já negociava com credores uma recuperação extrajudicial, com dívidas citadas em 2 bilhões e 500 milhões de reais. Era um sinal claro de alerta. A empresa precisava renegociar. Precisava de fôlego. Precisava de dinheiro novo. Mas o problema não parou ali. Em 2020, veio o golpe mais forte. A máquina de vendas pediu recuperação judicial. Naquele momento, a dívida passava de 4 bilhões de reais. A empresa anunciou o fechamento de centenas de lojas físicas. Milhares de funcionários foram demitidos. O que antes parecia um império popular virou uma operação tentando sobreviver. A Ricardo Eletro, que já havia enchido ruas e shoppings com lojas, passou a operar basicamente pela internet. Para o consumidor, foi um choque. A loja que prometia preço baixo agora fechava portas. A marca que parecia grande demais para assumir desaparecia das ruas. E o varejo brasileiro perdia mais uma gigante física. Mas a crise não ficou apenas no lado empresarial. O fundador, Ricardo Nunes, também enfrentou problemas com a justiça. Ele foi alvo de operação policial em 2020. As acusações envolveram sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Esse episódio atingiu diretamente a imagem da marca. Porque, no caso da Ricardo Eletro, empresa e fundador eram quase a mesma coisa. O nome dele estava na fachada. A imagem dele estava na propaganda. A história dele era usada como símbolo de sucesso. Quando o fundador vira notícia policial, a reputação da empresa sofre junto. É diferente de uma marca impessoal. A Ricardo Eletro tinha rosto. E esse rosto virou parte da crise. Depois da recuperação judicial, a situação continuou instável. Em 2022, a justiça chegou a decretar a falência da máquina de vendas. A decisão depois foi revertida. Segundo reportagens da época, a falência foi decretada mais de uma vez e posteriormente suspensa. Isso mostra o nível de turbulência. A empresa ainda tentava sobreviver. Credores discutiam planos. A justiça avaliava recursos. E a marca tentava se manter viva no comércio eletrônico. Mas a Ricardo Eletro já não era a mesma. O império físico tinha acabado. O número de lojas despencou. Os funcionários perderam espaço. A presença nacional enfraqueceu. E o consumidor passou a olhar para outras opções. No auge, a Ricardo Eletro chegou a ser uma das maiores varejistas do país. Algumas reportagens citam faturamento na casa de 10 bilhões de reais por ano. Também citam quase 30 mil funcionários no auge do grupo. Era uma gigante. Mas uma gigante pode cair. E quando cai, o tombo é proporcional ao tamanho. O caso Ricardo Eletro deixa várias lições. A primeira é que crescimento rápido pode esconder fragilidade. Abrir lojas impressiona. Comprar concorrentes impressiona. Faturar bilhões impressiona. Mas nada disso garante solidez. Se a integração não funciona, o grupo vira uma coleção de problemas. A segunda lição é que preço baixo não salva empresa mal estruturada. Promoção atrai cliente. Mas empresa vive de margem. Se a conta não fecha, vender mais pode apenas aumentar o buraco. A terceira lição é que varejo físico exige disciplina brutal. Cada loja tem custo. Cada produto parado consome caixa. Cada erro de estoque vira prejuízo. Cada ponto comercial ruim pesa no balanço. E a quarta lição é talvez a mais importante. Quando a marca depende de mais de uma pessoa, o risco aumenta. Ricardo Nunes foi o motor da empresa. Mas também virou parte do problema de imagem. O mesmo rosto que ajudou a vender, depois virou manchete negativa. Essa é uma armadilha comum em impérios pessoais.
O carisma ajuda a construir. Mas se a reputação quebra, o impacto é direto. A história da Ricardo Eletro também mostra como o Brasil mudou. Durante anos, o consumidor ia à loja física. Negociava com o vendedor. Comprava em promoção. Parcelava. Levava para casa. Depois, o celular mudou tudo. O cliente passou a comparar preço. Ler avaliação. Pesquisar frete. Esperar promoção online. Comprar em marketplace. A loja física perdeu parte do poder. E quem não se adaptou rápido, sofreu. A Ricardo Eletro tentou disputar esse novo mundo. Mas chegou enfraquecida. Com dívida. Com lojas caras. Com estrutura pesada. Com imagem abalada. E com concorrentes muito mais fortes no digital. No fim, a empresa que nasceu da agressividade comercial acabou sendo engolida por um mercado ainda mais agressivo. O rei do preço baixo descobriu que preço baixo não basta. O varejo exige escala. Tecnologia. Logística. Crédito. Controle. Margem. Gestão. E adaptação constante. Sem isso, o império vira lembrança. A Ricardo Eletro ainda existe como marca em operações digitais. Mas aquela rede gigante, cheia de lojas e propagandas, ficou no passado. O nome sobrevive. Mas a aura de potência nacional desapareceu. E talvez essa seja a parte mais simbólica. Uma empresa que nasceu vendendo o sonho do desconto acabou precisando negociar a própria sobrevivência. A loja que dizia brigar pelo menor preço descobriu que, às vezes, o menor preço pode sair caro demais. A pergunta final fica no ar. A Ricardo Eletro caiu por causa da crise do varejo. Por causa da dívida. Por causa da fusão mal digerida. Por causa da concorrência digital. Por causa dos problemas do fundador. Talvez a resposta seja tudo isso ao mesmo tempo. Grandes quedas raramente têm uma única causa. Elas são construídas aos poucos. Uma decisão ruim aqui. Uma dívida ali. Uma loja que não fecha a conta. Um mercado que muda. Uma reputação que quebra. Até que um dia, o império que parecia forte não consegue mais ficar de pé. A Ricardo Eletro foi uma das grandes histórias do varejo brasileiro. Uma história de ambição. Preço baixo. Expansão. Fama. Crise. E queda. E a lição é simples. No mundo dos negócios, crescer é importante. Mas sobreviver exige muito mais do que vender barato. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Mente Milionária Oculta.